A gente vai relembrar uma grande conquista vascaína. Agora sim, Libertadores. E essa não é uma ocasião qualquer para o Flávio, para o Heitor e para o amigo Felipe. Vocês gostariam de rever algumas imagens daquela conquista? Opa, com certeza. Com certeza. O pedido deles é uma ordem e não é em qualquer lugar não, é no telão de São Januário. Contar pro Heitor tudo o que aconteceu. Que saudade disso, cara. Depois da fase de grupos, o Vasco eliminou os 3 campeões anteriores. Nas oitavas, o Cruzeiro, que defendia o título. Depois o Grêmio, campeão de 95. Pedrinho foi dono das quartas de final. Ele fez o gol lá e o gol daqui. Até que veio a semifinal contra o campeão de 96, o River Plate. Esse aí me pega. Olha só, eu vou falar especificamente desse jogo aí, porque foi o primeiro jogo da minha mãe em São Januário. Minha mãe era Flamengo. Veio comigo. Aí virou Vasco desse dia. Hoje ele é muito Vasco. Então, só que o jogo da volta foi muita pressão. Tá Fizi na área, Benício também, aí o levantamento. Gol do River! Olha o gol deles, ó. Olha isso. Já não pegou? Caraca, eu não gosto nem de ver isso aí, sabia? Eu acho que Fica nervoso? Fica. Uma atenção retroativa? Caraca, pelo amor de Deus, cara. Você sabe do resultado, mas não adianta. Fica nervoso? Fica tenso. E aí o Juninho Pernambucano se preparou para bater uma falta. Na gaveta de Burgos, para arrebentar com o coração da torcida vascaína. Aí veio a rede. Essa foi. Nossa. Caraca. E a camisa levantada. Ai, meu Deus. Era hora de encontrar com o Barcelona de Guayaquil na final. Uma campanha tão marcante como essa da Libertadores traz alegria, orgulho e também pode criar laços que duram para sempre. Antes da final contra o Barcelona de Guayaquil, o Flávio fez uma promessa para o Felipe. Qual foi essa promessa e como é que era a relação de vocês? Então, a gente tinha uma relação assim de arquibancada, de social, de Vasco, sempre. Apesar de a gente morar na mesma cidade, Nova Iguaçu, a gente não era amigo, assim, era colega de Vasco e eu falei, se o Vasco for campeão da Libertadores, no dia que eu tiver um filho, você vai ser o padrinho. E aí eu até me espantei. Eu falei, caramba! Eu falei, sério isso? E de amigos em comum viramos compadre, né? Isso aí. Teu pai era muito maluco, não? Ah, acho que sim. Mas para que essa promessa fosse cumprida, o Vasco precisava vencer. E o jogo de São Januário traz a lembrança de quando o Flávio cornetou o Donizete. Olha, essa bola eu falei, Donizete não chuta, olha o Luizão ali. Olha o Donizete, arriscou, bateu de longe. E depois dos 2-0 no primeiro jogo, começou a saga para chegar a Guayaquil. O jogo foi na quarta-feira mesmo, né? Quarta-feira à noite. E nós saímos justamente na quarta-feira, 6 horas da manhã. Era só ida, vai pro estádio, meia-noite e 1 hora da manhã era o voo de volta. E lá não foram recebidos com muito carinho. Os torcedores do Barcelona agredindo os torcedores do Vasco, isso é muito triste. Isso é lamentável, não é isso que a gente quer ver, não é esse o espetáculo que quer ser visto numa final de Libertadores. A gente tá aí, ó, subindo aí, ó. Olha lá. Caraca, que loucura, meu. Eu tive que botar uma camisa do Barcelona pra ficar em paz lá. Mas só que eu não consegui ficar em paz porque o Vasco começou a ganhar, né? E terminou ganhando também. Então, não fica chateado não, mas eu acho que eu me emocionei mais no dia lá, porque o teu parto foi muito tranquilo. Então Mas aquele gol do Donizete foi a maior emoção da minha vida. Toda vez que ele vê a final da Libertadores, ele chora o tempo todo. Eu falo, caraca, querer ver isso, ver como é que é a sensação de ser campeão. Vai chorar comigo um dia. Mas eu tenho uma foto dentro do hotel lá em Guayaquil, que eu tô fazendo Pantera. E ele tá com a mão na minha cabeça. Com a mão na cabeça. Aí eu falei, cadê a foto? Ele perdeu a foto. Na volta ao Rio, Flávio e o Felipe foram direto para a festa que tomou as ruas da cidade. E ainda com as camisas do Barcelona de Guayaquil, os dois apareceram na reportagem. Talvez não compense a foto perdida. Mas tem um recado que uma pessoa mandou para vocês. Vamos olhar o telão. Caraca! Só que com áudio, né? Espera só um pouquinho. Alô, Flávio, alô, Eita, ferro. Cara, infelizmente teve um problema no áudio aqui do telão de São Januário justamente na hora do recado do Donizete. Então tá bom. Mas, enfim, a gente vai tentar resolver de alguma forma, porque falhou aqui o telão. Mas tá bom, mas Tem problema? Dá pra encaixar, né? Então será que a gente pode trocar por um recado? Eu falo pessoalmente aí. Que isso, velho?
mano. Obrigado, tá? Obrigado por tudo. Caramba, Obrigado a cara. vocês pela- Que satisfação. Pela alegria do nosso paixão. Que ano, cara. Foi mesmo. Aí, Você foi aquele gol que eu chutei daqui, você xingou? Xinguei. Xingou aquele chute. Tu tava vendo? É, não deu bola. Que todo mundo me xingou. E a bola foi na gaveta, meu velho. Tudo certo, só faltava uma coisinha. Eu vou querer tirar a foto de novo que eu tirei no aeroporto. Não, lá Ó, rapaz, foi isso aí na mesmo. Pantera. Aí, Ó, vai lá. vai lá, Fabinho. Aí, ó. Aí, ó. Exatamente Agora me levanta aí. Naquela época nós estávamos mais O que nunca vai mudar é a alegria de relembrar aquela Libertadores. Acabou! Acabou! É campeão! O Vasco é campeão das Américas, é campeão da América do Sul em 1998. Vamos falar do Vasco 2023, então. O Vasco atual enfrenta o Palmeiras amanhã em São Paulo. O time é esse aí, ó. Léo Jardim no gol, Robson, Medel, Capasso ou Maicon, o Lucas Piton na esquerda e o meio-campo Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes e lá na frente Serginho, Verratti e Gabriel Peck. E já atrapalhou nesse sentido. Acho que para o Vasco ficou talvez pior, porque como tem essa semana e o resultado foi muito bom, talvez ele use... na quarta, Vai talvez usar mais titular. Mais titular. O Vasco podia estar falando, pô, esses caras podiam chegar aí mais tranquilo, não pôr toda a tropa, mas não sei não. O Vamos... Vasco também não vai ter o Payet Vamos ainda, ver. né? Tá inscrito, mas não vai poder jogar. E pro Vasco, bem ou mal, Djalma, já seria um jogo difícil de qualquer maneira. Pelo menos vai pegar um Palmeiras que só teve um dia de treino. Não que não precise, tanto, né? Porque já é um time extremamente entrosado. Exato. Mas eu digo assim, se ele mexer numa peça ou outra, é menos tempo de logística. Mas eu acho que o Abel, para esse jogo, ele tem que vir com força máxima. Eu acho que não tem nem comparação você enfrentar o Vasco, até mesmo se o Palmeiras não tivesse vindo com essa vantagem gigante, né? Classificado praticamente. Praticamente não, classificado. O Vasco é uma equipe bem mais difícil e o Palmeiras precisa da vitória contra o Vasco. Se o Palmeiras pensa em continuar na briga pelo brasileiro, é só a vitória interessa. O Palmeiras tem que estar ganhando para conseguir se aproximar, esperar que o Botafogo tropece. E sim poupar na quarta-feira. Você com a vantagem de 4-0, entrar com a sua equipe titular contra o Deportivo Pereira no Allianz, lógico, se algum jogador pode querer jogar, mas o Abel tem que pensar no contexto. Eu acho que o contexto é um jogo dificílimo contra o Vasco vem crescendo. É lógico, para o Vasco vai ser pior, mas eu acho que o Palmeiras deve ir com a força máxima, poupar na quarta-feira, para que no domingo também esteja com os seus jogadores principais inteiros para enfrentar o Corinthians no Clássico. E o jogo que abre a rodada de número 21 do Campeonato Brasileiro é Flamengo e Internacional. Eu vou contar uma coisa para vocês que pode ser que seja diferente do que a gente tem visto. Tem novidade? O Sampaoli mexeu no time no treino. Puxa vida. Testou agora uma forma... Tem isso? Torcedores podem reencontrar o Cruz Maltino em estádio diferente após 7 meses do último jogo. Já se inscreva, ative as notificações, deixe sua curtida e também você já compreenderá todo esse assunto colocado em pauta no vídeo de hoje. O Vasco pode jogar muito bem um dos seus próximos jogos na capital do Brasil. O último jogo já faz bastante tempo que aconteceu por lá. Foi ainda pela Copa do Brasil, em que marcou também uma vitória de 4-0 sobre o Trem, nas primeiras também fases daquela competição do ano de 2023, onde o Vasco infelizmente não conseguiu ir tão longe. É uma parte que também tem muitos torcedores vascaínos e na maioria das partidas há também um grande número de torcedores presentes no principal estádio daquela localidade. Na minha concepção, é interessante que o Vasco também varie os lugares onde manda os seus jogos e não também centralizar apenas no Rio de Janeiro. E você, vascaíno, o que pensa a respeito disso? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e vamos debater um pouco mais sobre essa situação.